Olá pessoal, sou o professor Marcelo Pedrezini, professor de Geografia do 7º ano. Eu vou explicar para vocês as atividades que foram enviadas, ok? O tema do 7º ano é um tema complexo. Eu simplifiquei aqui o título Capitalismo. Selecionei um texto não muito grande, mas é um texto que requer grande atenção na hora da leitura. E depois desse texto nós temos os questionamentos, as questões, que está na ordem. É só você acompanhar no texto as questões e ir respondendo, ok? Para explicar o tema, eu fiz um apanhado, um resumo desse resumo, tá? Com os principais conteúdos que nós vamos responder nas questões, tá? Então vocês vão perceber aqui, a primeira questão é o que é capitalismo. Eu separei aqui o significado de capitalismo, tá? E assim eu fiz com todas as perguntas. São 10 perguntas. Aqui eu estou comentando as 10, ok? Então vamos lá. Capitalismo, olha só, um sistema onde predomina a propriedade privada, tá? Essa é uma das principais características. A principal característica é a acumulação de capital, de dinheiro. Olha o nome, capital ou capitalismo. Ok? Então tudo gira em forma do lucro. A base da formação desse sistema que nós vivemos hoje, o Brasil, praticamente o mundo inteiro vive esse sistema. Essa base de formação e consolidação, ela está em cima disso aqui, ó. Divisão das sociedades em classe. Então o que é isso? No sistema capitalista vamos ter ricos e pobres, tá? Essa é a característica. Diferente do sistema socialista, que a gente vai ter exemplos em Cuba, por exemplo. Você não tem essa diferenciação, essa desigualdade social, essa divisão de classes, ok? E dentro ainda do capitalismo, nós temos aqui dois atores que se destacam. Veja só, nós vamos ver o termo burguesia. O que vem a ser isso? Ele tem uma origem histórica, mas hoje a gente define burguesia como os donos dos meios de produção. Que são meios de produção? As fábricas, as terras. Tá? Então a burguesia é o patrão. De outro lado, encontra aqueles que trabalham para o patrão, que é o proletariado. Aqui está como proletários. Tá? Então essa é uma das características básicas do capitalismo. De um lado a burguesia, de outro lado o proletariado, que é o trabalhador. Com o passar do tempo, a globalização, vocês já devem ter tido alguma noção do que é globalização. O sistema capitalista, ele tornou-se predominante em praticamente todo o mundo. Hoje vivemos sim no mundo capitalista. Tá? Vocês vão estudar lá no 9º ano sobre a divisão, sobre o período de Guerra Fria, em que existia um mundo polarizado entre capitalismo e socialismo. Mas o mundo hoje, entendemos que predominantemente as relações capitalistas, ok? O seu surgimento, nós temos que recorrer um pouquinho aqui à história. E veja só, o surgimento do capitalismo, ele foi lento, gradual, não é uma coisa que começa de hoje. E data lá séculos, dentre o século VIII ao século XV, um período chamado Baixa Idade Média. Então lá na Idade Média já começa as primeiras relações, não definia ainda como capitalismo, mas as primeiras relações de comércio, as primeiras tentativas de moeda, unificação de moeda e assim por diante, ok? Um pouquinho mais adiante na história, no século XV e XVI, nós vamos ter um evento que para nós aqui é primordial, nós do continente americano. Esse evento é chamado Grandes Navegações. Então, a partir do momento em que o europeu se lança aos mares, chega aqui no chamado Novo Mundo, a América, esse modelo de capitalismo, esse modelo econômico, capitalismo, ele vai sendo impondo nas diferentes regiões do mundo, ok? Então, o que marca essa formação é as grandes navegações, que também vocês já devem estar estudando isso em história, ok?
Esse capitalismo que chegou hoje, essa fase, todas as suas características, podemos dividir no passar da história como um processo dividido em 3 fases. A fase do capitalismo comercial, como o próprio nome diz, pautado no comércio, o industrial, isso com o advento da Revolução Industrial, e o capitalismo atual é o capitalismo financeiro, aquele dominado pelas grandes instituições financeiras, bancos, ok? Vamos descer mais um pouquinho. Na primeira etapa do capitalismo, chamado capitalismo comercial, como que nós temos aqui? A economia, ela está pautada, baseada essencialmente nas trocas comerciais, tá? Por isso esse nome, capitalismo comercial. Então vai ser aquele período do chamado descobrimento do continente americano, precisavam manter relações de comércio com a Índia, com o continente africano. Então essa é uma fase importantíssima do capitalismo. Ainda não existiam indústrias, ainda não tínhamos esses grandes bancos, tá, atuando na economia. Dentro desse período comercial, nós temos aqui uma prática chamada mercantilismo. Tá? Qual que é a característica disso? Nações, lá no século XV, XVI, que estavam buscando enriquecer. Basicamente isso. Tá? Através do comércio, essas nações buscavam enriquecimento. Isso é o fortalecimento do capitalismo. Premissas básicas do mercantilismo, que vem a ser essas premissas, características. Então, naquela época, buscava matéria-prima com baixo custo, claro, tá? Produção de mercadorias e alguma manufatura, o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, principalmente ouro e prata. Então a gente vai entender o interesse aqui na América dos portugueses, dos espanhóis, dos metais preciosos. A Espanha sai na frente, a América portuguesa leva um pouco mais de tempo para se descobrir então esses metais preciosos, tá? E a característica mais importante, parece um nome complicado, mas não é. Busca pela balança comercial sempre favorável. Isso aqui as nações de hoje buscam isso, que é você tem que vender mais do que comprar. Basicamente é isso, tá? Então eu passei para vocês aqui um resumo, 10 informações. Essas 10 informações correspondem necessariamente às respostas das 10 questões que eu estou enviando, ok? Então você tem um texto para seguir, e com essa videoaula vai ficar muito fácil responder essas questões, ok? Então por essa aula é só, eu estou encerrando a aula e na próxima semana postamos outras atividades. Um bom estudo a todos.